Filipenses 4, versículos 4 ao 9, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, estamos iniciando um ano e a gente sempre deve aproveitar esse momento para rever nossas atitudes, rever nossas decisões, fazer escolhas melhores, melhorar o que a gente tem feito de bom e talvez começar a fazer coisas boas que a gente não vem fazendo. Mas pare para pensar. Imagine um homem que era forte, tinha uma certa autoridade aqui desta terra, e nessa autoridade ele podia se impor contra as pessoas. Ele podia até mesmo prender pessoas, já que ele tinha essa autoridade. De repente essa pessoa se converte a alguém chamado Jesus Cristo. Obrigado, Ivan. E agora a vida dele muda. É uma virada por completo. A gente virou o ano. E esse homem, quando ele entrega a vida dele a Jesus, ele tem uma virada na vida dele. Ele antes prendia os outros, agora ele que é preso. Ele fazia os outros sofrer, agora ele sofre pelos outros. Se ele humilhava alguém, agora ele é o humilhado. Por amor a Jesus, ele apanha em praça pública. Por amor de Jesus, só num pedaço da vida dele, que não era ainda o fim da vida dele, ele relata que foi 5 vezes açoitado por uma quarentena menos 1 de açoites. 3 vezes ele foi açoitado, mas não com chicote. 5 vezes ele recebeu 39 açoites com chicotes. 3 vezes ele foi açoitado com vara. Que vara é essa? Não sei, de repente um bambu, né? Alguma coisa parecida com isso. Batendo no corpo dele. Uma vez ele foi apedrejado. Ele sofreu muitas perseguições, ele foi preso como se fosse um criminoso. E o crime dele era simplesmente crer em Jesus com todo o seu coração e dedicar a vida dele ao Salvador da sua vida. Por causa disso, ele até sofreu naufrágio, porque ele estava sendo levado para Roma como um criminoso, num navio de bandidos, de criminosos. Por causa dele, Deus abençoou aquele navio. E ninguém morreu no naufrágio. Aquele homem parecia estar azarado, e quando ele consegue sobreviver ao naufrágio, ele é picado por uma cobra na ilha. As pessoas dizem, esse cara fez mal aos deuses, porque tudo dá errado para ele. Sobrevive ao naufrágio, mas é picado por uma víbora, mas de repente ele não morre. Porque Deus assim quis. E aqueles que disseram que ele deveria ser um azarado, agora querem adorá-lo e dizem, esse homem é um Deus. Porque ele sobreviveu ao naufrágio e agora nem a picada da cobra faz mal a ele. Ele continua sendo um prisioneiro, ele podia ter fugido, mas não fugiu. Alguns diziam que ele era prisioneiro de Roma. Ele dizia, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque é a ele que eu estou agarrado na minha vida. Esse homem, mesmo prisioneiro, escreveu cartas. E a gente acabou de ler um trecho de uma das suas cartas, escritas da prisão, que é a carta
aos Filipenses. Inclusive, a última carta escrita por ele também foi da prisão, que é a segunda carta escrita ao seu discípulo amado, chamado Timóteo. Paulo de uma prisão, ou se não era uma prisão, era uma casa-prisão, que em alguns momentos não era de fato uma prisão, mas era preso, limitado a uma casa. E assim ele viveu grande parte da vida dele. Alguns diziam que o ministério dele estava limitado, ele dizia: alguns acham que conseguem me prender, alguns acham que conseguem travar o avanço do evangelho. Só que enquanto pensam que o meu ministério acabou, toda a guarda do imperador romano ouviu o evangelho. Isso só foi possível porque ele era um prisioneiro. Esse homem da prisão escreve não apenas aos filipenses, mas escreve para nós aqui no Brasil, em Nova Iguaçu, Miguel Couto ou também Rio de Janeiro. E diz para nós, já no primeiro trecho que a gente leu, que está no meio, aliás, não no meio, mas no finalzinho da carta. E esse homem da prisão, ele diz o seguinte para homens e mulheres livres, no versículo 4 de Filipenses 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma coisa normal a gente ler na Bíblia, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. O que é maravilhoso saber que esse homem escreveu porque ele, de uma prisão, esse homem escreveu limitado, esse homem escreveu sem o seu direito de ir e vir. E qual era o seu crime? Crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. O que e como experimentar essa coisa exponencial, inacreditável, extraordinária? Como que um homem da prisão consegue experimentar aquilo que ele mesmo vai escreveu e está um pouquinho mais à frente, nesse texto que a gente leu? Experimentar uma paz que excede todo entendimento. Como que um homem de uma prisão consegue experimentar uma paz que excede todo entendimento? E aí pensar como que nós aqui, homens e mulheres livres, podemos também experimentar esta paz inexplicável, esta paz que excede o entendimento humano, essa paz que alguém olha de fora e diz: essa pessoa deveria ser um sofredor, mas essa pessoa é alguém que se alegra no Senhor, que se alegra em Jesus, porque o seu coração está completamente voltado a Ele. E a gente pode aprender, irmãos, nessa noite, não apenas para 2025, mas para toda a nossa vida, atitudes, hábitos que devem ser comuns na nossa vida, constantes na nossa vida, naturais na nossa vida, para que possamos experimentar uma paz inexplicável. A paz que excede todo entendimento, que levava um homem prisioneiro a experimentar isso. E vamos pensar aqui então, irmãos, e refletir em alguns ensinos dados pelo Espírito Santo, quando ele inspira Paulo a escrever. Porque o ensino não é de Paulo. Paulo é o canal, Paulo é o instrumento. O ensino vem do Espírito Santo usando aquele homem. E ele diz o seguinte para a gente. Vamos pensar aí em vários hábitos. Primeiro, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, ele fala para se experimentar essa alegria não apenas de vez em quando, mas ele fala para experimentar essa alegria sempre. A palavra aí, irmãos, e com o chamado dele para experimentar essa alegria, ele não está falando sobre apenas uma coisa que a gente experimenta sozinho, mas ele está falando para um povo, para uma igreja, para uma coletividade. Alegrem-se no Senhor. Outras traduções, irmãos, às vezes traduzem assim: celebrem sempre no Senhor. É o chamado de uma igreja para experimentar uma alegria imensa, uma celebração. O povo de Deus foi chamado a celebrar o Senhor Jesus. Irmãos, uma vez eu aprendi, aliás, eu não aprendi, tentaram me ensinar, a gente celebrou a ceia aqui hoje, que na ceia nós devemos cantar músicas que exprimem uma certa tristeza, né? Aquelas músicas meio que em tom menor, que vai levar você para
para um tom mais... Bem, faltou aqui para mim as palavras assim, mas não é para expressar aquela alegria. Mas, irmãos, a ceia celebra a morte do Senhor Jesus. Mas o nome é ceia. A ceia não é uma coisa que se faz no momento de tristeza. A ceia é algo que se faz em momento de alegria. Tem até algumas culturas que eles têm ceia na hora da morte, né, irmãos? Às vezes eu vejo alguns filmes assim, parece que na cultura dos Estados Unidos é meio assim, né? O pessoal se reúne na casa e tem comida adoidado. A gente aqui fica sem comer mesmo, né? Não é da nossa prática ceiar no momento da morte, talvez em algumas culturas. Então, para a gente não vale isso. Para a gente, ceia, na nossa cultura brasileira, é algo que se vive nos momentos de extrema alegria. E quando Jesus chama para celebrar a ceia, também é para extrema alegria, porque a gente está falando não apenas da morte. A gente celebra a morte porque ele não está morto, e sim porque ele ressuscitou. A tristeza existe quando Jesus é deixado de fora. Uma das igrejas do Apocalipse, irmãos, daquelas 7 cartas que o Senhor Jesus dita para João escrever, as 7 igrejas da Ásia Menor, que está lá no começo de Apocalipse, em uma das igrejas Jesus diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo para a igreja o seguinte: a igreja me deixou do lado de fora. E eu estou aqui na porta batendo. Olha, abram a porta para que eu entre. Entre aonde? Na igreja. E Jesus fala: se eu entrar, eu cearei com vocês e vocês comigo. Jesus está dizendo: se eu entrar, vocês abrirem essa porta da igreja, que insistiram em fechar para minha presença, eu vou mudar a vida de vocês. Eu vou transformar esse ambiente de tristeza e vou celebrar uma ceia com vocês. Eu vou trazer alegria. É de certa forma semelhante ao que Paulo está dizendo. Alegrem-se sempre no Senhor, porque nós muitas vezes queremos colocar Jesus para fora. E aliás, é como se Jesus fosse a representação da nossa tristeza. Nós temos os momentos de alegria. E agora eu tenho que dedicar um momento para Jesus, porque faz parte da minha religião. E aí Paulo está dizendo: não, o povo de Deus se reúne para celebrar. O povo de Deus se reúne para alegria. Não há alegria de vez em quando. Então você vive isso em comunidade, você vive isso no seu momento a sós com Deus, você vive isso no seu momento em família. Paulo está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. É a celebração de um coração agradecido, de um povo que reconhece os grandes feitos de Jesus por nós, de um povo que reconhece um amor ilimitado, um amor eterno, um amor inexplicável. Com uma canção que a gente louva: que amor é esse? Inexplicável. Um amor que nós nunca daríamos por ninguém, mas Ele deu por nós. O amor daquele que dá a vida pelos amigos, mas antes dos amigos serem amigos, os amigos eram inimigos dele, e ele fez dos seus inimigos seus amigos. Paulo, por exemplo, era inimigo de Jesus. Por isso que mesmo numa prisão, ele foi amado por Jesus, quando era inimigo de Jesus. Então esse homem, ele está dizendo para pessoas livres em Filipos, ele está dizendo para pessoas livres em Miguel Couto: alegrem-se no Senhor, porque nem na prisão ele abandonaria essa alegria. Não há como abandonar a alegria de Jesus quem entendeu a profundidade, a grandeza, a maravilha que é esse amor. Por isso o chamado é: alegrem-se sempre. E não apenas a gente sozinho, mas é um chamado em comunidade. Irmãos, viver essa alegria em Deus é um mandamento, praticamente um mandamento da Escritura Sagrada. A gente vai encontrar várias vezes a Escritura Sagrada: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Seja os momentos em que tudo está bem, seja nos momentos em que a dor, a aflição
vem sobre a alma da pessoa. A alegria no Senhor, a presença do Senhor Jesus é o que Ele tem de bom no seu momento de sofrimento, de dor, de angústia. Então o chamado é para a gente celebrar. O povo de Deus, irmãos, foi chamado a ser um povo feliz. Os cultos não são uma cerimônia fúnebre a um Deus morto. É uma festa a um Deus ressuscitado e presente em nosso meio. Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, quando foi que baniram a dança do povo de Deus? Tem várias passagens que a dança é a manifestação de um povo celebrando a Deus com felicidade. Ah, mas eu não sei dançar. Problema seu que você não sabe dançar, eu também não sei. Mas quem sabe dançar, que dance para o Senhor. Quando Miriam saiu com o povo de Israel do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, o que Miriam fez, irmãos? A irmã de Moisés pegou um tamborim. Hoje a gente botou tamborim no instrumento de Satanás. O tamborim foi usado para celebrar. Se não era o tamborim, era alguma coisa parecida, né, irmãos? A gente só conhece tamborim aqui no Brasil porque tem o tamborim de ouro. Deve ser alguma coisa do carnaval, de alguém que tocou o tamborim melhor, não sei, irmãos. Eu só sei que existe o tamborim de ouro. Miriam tocou um tamborim, sei lá de quê. E se é que era tamborim ou alguma coisa parecida. Mas Miriam dançou. Miriam celebrou. Quando Davi traz de volta para o lugar sagrado a Arca da Aliança, a representação em Israel do povo de Deus. Quando Davi entra pela cidade, o que Davi faz, irmãos? Davi dançou. Eu lembro quando a gente era criança, irmãos. A gente cantava: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Só que a gente cantava parado. Lembra disso? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Uma vez eu ouvi uma palavra que o cara disse o seguinte: eu vou celebrar em silêncio. Irmão, não existe celebração em silêncio. Celebração é festa. Eu acho legal uma explicação que o pastor John Piper deu. Ele pregando numa conferência em São Paulo, ele diz assim: imagine uma praça de São Paulo. O Brasil está na final da Copa do Mundo. E uma praça em São Paulo cheia, com telão. E de repente os guardas dão uma ordem. Acho que até já contei isso aqui. Os guardas dão uma ordem: se o Brasil fizer gol, você não pode comemorar, não pode fazer barulho. Pensa num negócio desse. Nem eu que sou de comemorar gol de nada, irmãos. Na Copa do Mundo, toco alguma coisa, perturba a vida de alguém para fazer um barulho. É porque estão perturbando a minha também, então é um perturbando o outro na Copa do Mundo. Até porque a gente é a geração que viu o Brasil ganhar alguma coisa, né, irmão? Os mais novinhos não sabem o que é isso. Esquenta não, eu com 15 anos era igual vocês. Só ouvia falar que em 70 teve um super time. Mas eu só via a gente perdendo para a Argentina. Com o gol do Canidia. E o Maradona tirando onda com a nossa cara. Mas o que acontece, irmãos? Agora você para pensar: o Brasil faz um gol e não pode comemorar. Se um gol é tão importante para um povo, imagina o Filho de Deus ressuscitado dentre os mortos, triunfando sobre o diabo, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a morte, e impondo os seus inimigos ao desprezo e à humilhação, e prevalecendo sobre todas as coisas, e demonstrando claramente de que Ele é o Rei e Senhor, soberano sobre todo o universo, sobre toda a criação. Como que um povo desse vai ser um povo triste? Então o homem que está na prisão está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, tem que entrar na cabeça de vocês: alegrem-se, celebrem, porque Ele está vivo. Celebrem, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não o amávamos. Celebrem, porque Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Um amor inexplicável.
E aí Paulo prossegue, irmãos, se a alegria é o extravasar da gratidão que é no nosso coração, agora Paulo também vai falar essa paz que excede todo entendimento, para ser vivida por nós, você precisa se controlar, meu irmão. Paulo, em outra carta, ele fala sobre uma coisa chamada fruto do Espírito. Cantei uma música aqui da nossa infância, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Até, irmãos, até dança também. Tem outra passagem que fala sobre dança, manifestação da alegria de filhos. É na parábola do filho pródigo, quando o filho que havia rejeitado o pai, que gastou todos os seus bens por aí no mundo, quando ele volta totalmente quebrado e falido, o pai chama o seu filho. O filho simplesmente diz: pai, me faz como um dos seus trabalhadores. O pai não recebe como um servo, o pai recebe como filho. O pai põe um anel no dedo dele, marca de um filho. O pai bota uma roupa no lugar dos trapos imundos que ele estava, porque ele cuidava de porcos. O pai mata um novilho gordo e dá uma festa. E aí o filho mais velho, que estava revoltado com a volta do irmão, que ouviu o barulho das danças. Celebração, irmãos, de salvação. Celebração por filhos perdoados. A manifestação da alegria do nosso Deus, da bondade e misericórdia dele. Mas se há esse manifestar uma alegria, colocar para fora uma gratidão imensa, agora a gente tem que travar, às vezes, os nossos demônios, né, irmãos? Que não é o demônio dos demônios, mas é o que a gente mesmo cria. E que a gente, às vezes, quer colocar para fora e transformar o ambiente que nós estamos num imenso inferno. Aí Paulo diz o seguinte no versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Paulo, em outro momento, irmãos, em outra carta, ele escreve dizendo sobre o fruto do Espírito. Eu estava falando sobre a música de infância de dançar como Davi. Tem uma outra música da infância que eu lembro que, eu não sei se era da minha infância ou se eu ouvia as crianças cantando na igreja, não sei, mas eu decorei o fruto do Espírito tempo atrás, foi com essa música. Fruto do Espírito tem 9 partes lá, né, irmãos? Aí tem uma musiquinha que era: o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. O cristão não pergunta assim: crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? Não sei se existe ainda o programa de rádio, não sei se é o Shaddai ou da Melodia, sei lá. Mas brigar no trânsito é coisa de arrebatado? Lembra isso aí, né? Tal coisa é coisa de arrebatado. Então o que acontece, irmãos? A gente se pergunta: crente pode fazer isso? Crente pode não fazer aquilo? Crente deve frequentar tal lugar? Crente não pode frequentar tal lugar? E é interessante que Paulo escreve, e ele diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz assim: contra estas coisas não há lei. Não, isso aí você não precisa ficar se perguntando: mansidão é coisa de arrebatado? Domínio próprio é coisa de arrebatado? Amor, crente pode amar? Alegria, crente pode experimentar alegria? Crente pode ter paz? Paulo está dizendo: olha, isso aí você não precisa perguntar se pode ou não pode. É o que o Espírito Santo produz na gente. E, irmãos, no fruto do Espírito está lá amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. No finalzinho está o quê? Mansidão, domínio próprio. Paulo está falando sobre ele é um prisioneiro, irmãos. O cara podia estar chutando a prisão, o cara podia estar nervosinho, o cara podia reclamar de Deus e o mundo, o cara podia reclamar de tudo, resmungar. Ele podia passar todos os dias da vida dele murmurando. Ainda mais quando você recebe isso injustamente. Aí Paulo diz: sabe o quê? Que a moderação de vocês seja conhecida de todos.
Moderação é domínio próprio. Moderação é se controlar. A gente ouve muito a palavra moderação no nosso país quando a gente vê comercial de bebida alcoólica, comercial de cerveja. Beba com moderação. Não beba descontroladamente. Beba até um limite. Tenha domínio sobre o quanto que você vai beber. É o que a frase representa. E aí Paulo fala que a moderação de vocês, que o modo de viver de vocês, que o domínio próprio, o autocontrole de vocês, seja conhecido de todos. Porque, irmãos, às vezes a pessoa diz assim, minha vida está um inferno, minha família está um inferno, porque é a pessoa que está provocando o inferno. Onde a pessoa chega, ela reclama de tudo, ela resmunga de tudo, ela detona tudo. É reclamação, é reclamação, é reclamação, é reclamação. Parece aquela mulher de Provérbios que não é a mulher virtuosa, é o oposto da mulher virtuosa, que é a mulher goteira, fica pingando ali. A mulher virtuosa é louvada pelo marido, a mulher goteira leva o cara ao inferno, meu irmão. E aí, às vezes, né, a pessoa se torna uma goteira, e alguém vai ter que ser o moderado. Porque senão, se os dois for goteira, meu irmão. Eu lembro que uma vez eu vi o pastor, acho que foi o Silmar Coelho. Hoje quase não se fala muito mais do Silmar Coelho, né? O Silmar Coelho era bem mais conhecido uns anos atrás. E ele conta uma história que uma vez ele chegou na igreja e estava um diácono assim cabisbaixo, aquele diácono vivia sempre cabisbaixo, e ele foi perguntar para o diácono, por que você está assim? Ah, pastor, deixa, minha vida é uma tragédia. Mas como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Como que estão os seus filhos? Ah, pastor, meus filhos? Tudo desobediente. Mas a sua esposa? Minha esposa? De tão chata, parece uma goteira, pingando, 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 pingando. E aquele homem só andava assim, cabisbaixo. Ele falou assim, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Você pode orar, ler a palavra meio-dia e orar nesse momento? Eu falei assim, posso, pastor. Então, a gente vai passar um tempo aí. E todo dia, eu vou fazer a mesma coisa junto contigo. Nós vamos ler o Salmo 23, onde eu estiver, onde você estiver, vamos ler o Salmo 23. E vamos orar. Onde eu estiver, eu vou orar pela sua vida, e você vai orar pela sua vida, pela sua família. E aí o pastor Silmar Coelho fala que passou um tempo e de repente aquele dia ele chegou na igreja e estava o diácono todo feliz. E o diácono cumprimentando todo mundo. E tudo tranquilo, o diácono celebrando, o diácono dando glória a Deus. O diácono feliz da vida. E aí o pastor Silmar falou que virou para o irmão e falou assim, irmão, como é que tá? Ih, pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Que glória, meu irmão! E como que estão os seus filhos, pastor? Tudo desobediente, mas o meu Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É mesmo, irmão? E a sua esposa? Goteira, pingando, pingando direto, mas o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Irmãos, aquele irmão tomou uma decisão, eu vou me controlar e não vou deixar que essa influência da minha própria família me abale. Até porque alguém dentro daquela casa precisava experimentar a alegria do Senhor. Alguém naquela casa precisava ter moderação. E irmãos, mansidão e domínio próprio é fruto do Espírito. O que o Espírito pode produzir em nós. Então, irmãos, não queira produzir sozinho. Clame por Ele, busque a presença dEle. Perceba o que Paulo está dizendo aí, irmãos, em Filipenses 4:5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Aí perceba o que ele fala no finalzinho: perto está o Senhor, a presença de Deus está na sua vida. Então essa moderação, você não precisa querer brotar de você mesmo. Você não tem essa capacidade, você não tem esse poder. Você tem o Eterno, o Todo-Poderoso. Ele habita na sua vida. Você é morada do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo de Deus, santuário do Senhor Jesus. Ele está em nosso meio, Ele está perto. Então Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos frutifica para vivermos uma vida de moderação. Irmãos,
Diz aquela frase popular, né? Quando um não quer, dois não brigam. E às vezes a vida está um inferno, não há paz, não há alegria. Tudo desabando, o ambiente é terrível porque ninguém quer ser o moderado. Porque todo mundo se acha o esperto demais. Ninguém quer ser o fraco. E aí o apóstolo Paulo está ensinando para a gente que o fraco não é aquele... O forte não é o que se rende às amarguras do seu coração e vive uma vida vingativa. O forte é aquele que, mesmo talvez sendo o certo da história, ele prefere ganhar as pessoas do que sempre ganhar os debates e as discussões. E ele entende o momento de ficar quieto. É aquilo que o apóstolo Pedro disse, irmãos, não para menosprezar as mulheres, mas tranquilizar as mulheres de Deus, porque muito mais mulheres se convertem a Jesus do que homens. E aí Pedro disse lá em sua carta que a mulher cristã ganha o marido incrédulo calada. Por quê? Porque não adianta ela viver acusando o seu marido. O que Pedro está dizendo é o seguinte, é o que Paulo está dizendo também de uma forma geral. Aquela mulher de Deus, ela precisava chegar à sua casa e o seu marido ver a moderação dela, ver o controle que ela tem. Que a moderação de vocês seja conhecida de todos, a começar pela nossa própria casa. Perto está o Senhor. Que a moderação seja conhecida no nosso trabalho. Perto está o Senhor. Que a moderação de nosso modo de viver, controlado, com domínio próprio, seja conhecido da nossa vizinhança. Quem nos capacita é o Deus que está perto. Paulo na prisão poderia ter um pensamento vingativo. Mas Paulo decidiu pregar o evangelho onde ele estava. Viver o evangelho. E ser um testemunho para todos. Até para aqueles que os oprimiam. Então, irmãos, a gente tem uma vida de celebração, uma vida cheia de alegria. Nós temos uma vida de domínio próprio. E vamos prosseguir. A gente vai melhorar 2024, né, irmão? 2025, aliás. 2024 já foi. A gente vai melhorar 2025 e até que o Senhor Jesus volte. E agora, Paulo também fala sobre experimentar essa paz inexplicável, sobre como se comportar com as nossas ansiedades, com as preocupações que tomam o nosso coração. Diz assim no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Juntos? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Algumas traduções vêm ansiedade. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Outras traduções, principalmente as mais modernas, eles traduziram como preocupação. Porque a palavra original pode ser tanto traduzida por ansiedade como traduzida por preocupação. Eu não sei o porquê da preferência de usar a palavra preocupação ao invés da palavra ansiedade. Talvez seja para não ficar nessa discussão daquela ansiedade que é escolha do ser humano e daquela ansiedade que é uma ansiedade mais clínica devido a alterações hormonais e neurotransmissores, ou sei lá mais o que eu não entendo nada disso, só estou falando aqui algumas coisas que a pessoa pode sofrer. Talvez, não sei se é isso, mas pode ser que seja. Para evitar essa discussão, preferiram talvez traduzir, em vez de botar ansiedade, botar preocupações, mas no final dá na mesma. É aquela preocupação que a pessoa tem excessiva com as coisas, que ela não vai poder resolver naquele momento, talvez não vai poder resolver nem tão cedo, mas aquilo toma o coração dela e ela não vive o presente. Ela não consegue ser feliz no presente por causa que ela está ansiosa, preocupada com coisas que ela não sabe se vai ter no futuro. E ao invés dela ser feliz e viver a alegria no Senhor agora, por tudo aquilo que já recebeu no Senhor, pela vida que tem no Senhor, ela vive infeliz por uma possibilidade que não sabe se vai vir ou não. Então Paulo não fala para a gente, irmão, simplesmente se livrar das nossas preocupações, mas que as nossas preocupações sejam conhecidas diante de Deus. Paulo manda a gente orar. O que você vai fazer com a sua ansiedade? Vai orar. O que você vai fazer com as suas preocupações? Vai orar.
Coloque diante de Deus. Deus já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir o seu desabafo. Ele quer que você se achegue a Ele, porque você é filho dEle, Ele é seu Pai. Ele quer que você lance sobre Ele. Pedro também fala a mesma coisa. Lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Jesus também fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir. E aí ele fala como Deus cuida das aves dos céus, Deus cuida das flores do campo, quanto mais Ele vai cuidar de nós. É daí que tem aquela famosa frase, né, de Jesus: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas a vocês. Que outras coisas são essas? O que nós comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, que teto teremos sobre a nossa cabeça. E ele fala: busca o reino de Deus e a sua justiça. Paulo está dizendo, irmãos, para as nossas preocupações serem colocadas diante de Deus pela oração. E aí, irmãos, é como Paulo falasse, pela oração, e coloca também pela súplica. Súplica é o quê? É oração, mas súplica é uma oração mais acentuada ali, né, irmãos? Um pedido mais intenso que você faz na sua oração. Como tem também o clamor, que não está aí, mas o clamor, você vai mais ainda, acelera mais ainda o processo, e por aí vai. Mas, irmãos, no meio disso tudo, enquanto a gente pede, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai vir também sobre uma vida que, embora ela lance sobre Deus as suas ansiedades, as suas preocupações, sobre o que poderá vir, sobre o que será, sobre algo que se espera, e a pessoa, além de não sofrer com as suas preocupações e ansiedades, Paulo diz mais, que tudo isso deve ser feito com o quê? Com ações de graças. Irmãos, o cristão deveria ser grato todos os dias. Mas eu estou doente. Enquanto você clama pela sua cura, você é agradecido porque Jesus veio ao mundo te libertar. Jesus é o que pode te dar vida na enfermidade. Jesus é aquele que, ainda que você morra, Ele vai te ressuscitar e Ele te garante mesmo na sua morte. Jesus morreu porque nós podemos ter a certeza que se morremos, estamos com Ele. Jesus ressuscitou porque temos a certeza que se somos curados, estamos com Ele. Morrendo ou vivemos, somos do Senhor. E a gente vive simplesmente aquilo que o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vivendo ou morrendo, sou agraciado pelo Senhor. Se o Senhor me curar, foi a bênção dEle. Foi a operação do poder dEle na minha vida. Se eu morrer, essa morte não é o fim da minha história, porque Jesus ressuscitou dos mortos e eu também ressuscitarei com Ele. Então, enquanto a gente clama a Deus pelo aquilo que a gente tanto espera, nós somos agradecidos. Você clama a Deus pelo emprego que você não tem, mas você é agradecido porque você tem Jesus na sua vida. E vai continuar clamando pelo seu emprego, pela prova, pelas conquistas, seja o que for. Que não fiquemos preocupados com coisa alguma. Não é ter uma vida relaxada, irmãos, que Paulo está dizendo, mas é não deixar as preocupações dominarem a nossa vida a ponto de roubar a nossa paz e tirar de nós uma vida plena que nós podemos experimentar com Jesus, uma vida de alegria em termos o Espírito Santo habitando em nosso interior. Então o chamado é ore, ore, ore. Jesus mesmo ensinou a gente a orar muito. Jesus ensinou a gente a ser pidão, irmãos. Pedir e será dado. Busquem e acharão. Batem e a porta se abrirá. É Jesus ensinando a gente a pedir com insistência. Como o amigo que vai pedir comida ao outro na madrugada, porque recebeu uma visita e o amigo diz: não tenho, mas o cara continua batendo na porta até receber. É a forma como Jesus ensinou a gente a orar, irmãos. Peça, 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 peça. Enquanto Ele não falar não, você continua pedindo. É assim que Jesus ensinou. A não ser que aconteça igual ao apóstolo Paulo. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim o espinho na carne, mas o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. Por que Paulo parou de orar pedindo que Deus tirasse o espinho na carne dele? Porque Deus respondeu: não vou tirar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Mas enquanto Deus não responde, irmão, Jesus ensinou a gente a ser pidão. Pede, pede,
pede, pede. Mas enquanto você pede, o ensino também é o quê? Seja agradecido. Porque se eu só pedir, eu vou achar, e Deus não está me dando aquilo que eu estou pedindo, eu vou ser uma pessoa ingrata, amargurada. Eu preciso agradecer a Deus. Eu preciso contar as bênçãos que Ele tem me dado constantemente. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, essa música ela é um ensino de um método, irmãos. Uma forma aí de você viver. Ela só precisava ser traduzida o começo, né, irmão? Porque está em português, mas é uma língua estranha, né? Se da vida vaga procelosas são. O que é isso? Eu não sei porque até hoje não traduziram essa música do português para o português. Não é igual o hino nacional. O hino nacional também podia traduzir, né, irmãos? Do português para a língua portuguesa, e a gente entendeu uma série de palavras que a gente não entende, que está lá. Se da vida vaga, vaga é um tipo de onda. Procelosas é com violência. Se na vida as ondas violentas são... Acabei de traduzir, irmãos, a música aqui agora. E já criei a letra, uma nova versão. E todo mundo vai entender. Não sei por que não fizeram isso ainda. O dia que eu for alguma coisa, eu vou perguntar quem é o responsável, por que não traduziu essa música. Irmãos, a música diz, conta as bênçãos. Dize-as quantas são. Ela está ensinando a gente a dizer, olha, você só está resmungando, reclamando, murmurando, goteira. Conta as bênçãos. Comece a enumerar o que Deus fez na sua vida. Não apenas as coisas eternas, mas também as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Tanto a salvação em Cristo, as bênçãos espirituais, celestiais, conquistadas por Cristo na cruz, a presença do Espírito Santo na nossa vida, a salvação. E aí começa a enumerar também umas outras séries de bênçãos que vocês têm. E aí o cântico diz, contas, dize-as quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez. Aí você fez a sua anotação, a música está ensinando isso. Você fez a sua anotação, agora vai dizer tudo de uma vez. E aí ele fala, e verás surpreso. Surpreso de quem? Eu, surpreso de mim mesmo. Porque eu só reclamava e agora eu estou vendo as bênçãos. E verás surpreso quanto Deus já fez. E aí Paulo fala o seguinte, irmãos, que esse modo de viver em Cristo, começando por uma alegria no Senhor, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que não é do homem, é uma paz de Deus. E ela é guardada no coração e na mente em Cristo Jesus. Não é a gente, irmãos. A gente entrega a nossa vida a Deus, a gente ouve Ele e obedece. E Paulo vai então falar mais ainda sobre isso. Versículo 8, ele prossegue falando também sobre essa experiência de ter essa paz de Deus que excede todo entendimento. Porque ele é um homem prisioneiro de Cristo. Poderia viver de murmuração, mas olha o que ele diz no versículo 8, vamos ler juntos. Finalmente, irmãos, finalmente, ele está concluindo a carta aí, está chegando no final dela e está dizendo aí suas últimas instruções. Vamos lá juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos, Paulo está ensinando a gente que para viver essa paz de Deus, que excede todo entendimento, a gente precisa de uma faxina na alma, irmãos. Uma faxina nos pensamentos. Porque a gente coloca um monte de lixo nessa cabeça. A gente gosta, irmãos. A gente gosta de um barraco. A gente tem prazer em falar mal de alguém. Vamos.
Vamos lá, confessionário, irmãos. Confessionário, abriu o confessionário, é só você e o Senhor aí. Abriu o confessionário, você entrou. Vamos ser sinceros, meu irmão. Uma conversinha onde a gente fala mal de um parente. No Natal, ninguém fez isso. No nascimento de Jesus, né, irmãos? No Natal a gente purificou a vida, a alma, né? Celebrou Jesus, o nascimento dele. Jesus é santo, é puro. A gente não vai fazer isso no dia do nascimento dele. Ou não é o dia do nascimento, mas pelo menos é o dia que a gente celebra o nascimento. Ninguém falou mal de nenhum parente no Natal. Ou mal de alguma outra pessoa qualquer. Irmão, vamos ser sinceros, não é gostoso, não é bom? Ninguém respondeu que não. Então eu levo a crer. Irmãos, eu tinha um professor que eu olhava para ele assim, e ele às vezes começava a aula falando sobre as coisas que enchem os olhos do ser humano. E eu acho engraçado que eles ficavam olhando um para o outro assim, olhando assim, porque ele começava a falar, porque quantas coisas podem tomar a alma do ser humano. Dinheiro. Muito dinheiro. A gente olhava para o cara assim, cara, o cara... Ele não está só dando um exemplo para a gente, ele está desejando aquilo. Daqui a pouco ele, mulheres. Muitas mulheres. O cara era pastor. A gente fica olhando para o outro assim, cara, o cara não está... Meu irmão, ele está viajando ali nessa mente dele ali, está pensando um monte de coisa. O que a gente coloca para dentro da nossa cabeça, meu irmão? Porque, irmãos, isso precisa de uma atitude, porque tudo que há de pior, a gente produz com naturalidade. Então demanda um esforço limpar o lixo que a nossa mente se torna. Tem o livro cristão mais lido, acho que não é só cristão, mas é o livro mais lido depois da Bíblia. Eu acho que é da história da humanidade, não é apenas do meio cristão, mas não tenho certeza. É o Peregrino. É um dos livros mais lidos de John Bunyan, que é um livro que conta a caminhada do cristão à vida eterna, mas de uma forma fictícia, com vários elementos. John Bunyan, ele escreveu um outro livro. É engraçado que ele era preso também, mas ele era um cristão que foi preso por outros cristãos, por causa do que ele testemunhava e diziam que ele era um herege. E aí prendiam ele e a prisão dele dava para a rua, a cela dele dava para a rua. Então ele conversava com a filha dele pela celazinha assim que dava visão para a rua. E ele escreveu um outro livro que é chamado Guerra Santa. E o nome uma das traduções é Guerra Santa na Cidade de Alma Humana, onde ele descreve uma batalha que se trava na cabeça de um cristão entre os pensamentos ruins e pensamentos bons. A gente já tem essa metáfora por meio do pica-pau e do Pato Donald, né, irmãos? Que sempre tem o pica-pauzinho demônio de um lado e um pica-pauzinho anjo do outro. E o pica-pau normalmente ouve, quem, irmãos? Quem será? Até ele ouvir o anjo, ele primeiro ouve muito o pica-pauzinho demônio do outro lado. Com um tridentezinho e tudo, vermelhinho. Irmãos, tudo que é verdadeiro, então Paulo está dizendo, a gente tem que fazer uma faxina na nossa mente. Os nossos pensamentos, eles são facilmente tomados, irmãos. Eles são facilmente dominados pelo nosso coração pecador. Ele antes falou sobre gratidão. Uma vida onde a gente não manifesta a gratidão, ela é facilmente tomada pelos pensamentos piores. Então Paulo está ensinando a gente, quer viver uma paz que excede todo entendimento, a paz de Deus. Então consagre a sua vida a Deus, de maneira que você já comece consagrando os seus pensamentos a Deus. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, colocando-se para fora o que há lá dentro. Então ele fala, finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então ele continua levando a gente a pensar, existe uma virtude no que você está pensando, o que você está pensando leva a algum louvor de algo, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O pensamento vai levar a uma virtude, o pensamento vai levar a um louvor a Deus, então seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É a cada dia, irmãos, repreender o mal que há na nossa própria mente, clamar ao Senhor, Senhor, me ajude,
venha ao meu socorro. E aí Paulo fecha, irmãos, dizendo para a gente, quantas vezes a gente já ouviu isso? O grande problema, irmãos, não é só ouvir. A gente tem que viver. A gente tem que praticar. Versículo 9, vamos lá. O que também aprenderam, juntos, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ah, mas eu sou cristão há tanto tempo e não vejo esse negócio de Deus estar comigo não. Claro, você é uma goteira infernal, perturbando a vida de todo mundo. Os pensamentos são maliciosos, não há gratidão no coração, não se controla, não vive alegria no Senhor, é um murmurador, a vida é uma reclamação constante, a vida é um atacar a todo mundo. Como que vai experimentar o Deus da paz se jogou o Deus da paz para fora da porta do seu coração? E Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. E você vai experimentar aquilo que está lá no começo, a alegria no Senhor, a celebração no Senhor. Porque, irmãos, isso que Paulo ensina para a gente por meio do Espírito Santo é um ciclo constante, irmãos, na nossa vida. Alegrem-se, celebrem ao Senhor, clamem ao Espírito Santo para que encha a sua vida e a gente possa ter domínio próprio em cada momento, porque o Senhor está perto da gente, e que o nosso domínio próprio seja conhecido de todos. As preocupações vêm tomar a nossa alma, a ansiedade quer nos perturbar, e aí mais um outro ensino: ore, suplique, e enquanto você não recebe, seja grato pelas bênçãos que o Senhor já te concedeu. Nisso tudo, nessa vida com o Senhor, você experimenta a paz de Deus que excede todo entendimento, e Ele guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, não em você mesmo, porque a gente estraga tudo, mas em Cristo Jesus. Então, você prossegue experimentando essa paz que excede todo entendimento, e você em Deus vai preservar essa grande dádiva que Deus te deu. Então, os seus pensamentos vão ser ocupados pelo que há de maravilhoso no Senhor, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude, se isso leva ao louvor de Deus, isso vai ocupar a nossa mente, e a gente aprende tantas coisas, a gente ouve a pregação das Escrituras Sagradas, a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente ouve, a gente vê, a gente está aí a todo momento, recebendo do Senhor, e a palavra diz pra gente, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram, ponham em prática. Ponham em prática, e a promessa de Deus é verdadeira e ela se cumpre, está escrito aí, e o Deus da paz estará com vocês, aquele que traz a paz que excede todo entendimento, aquele que traz a paz inexplicável, o Senhor da nossa vida, o amado da nossa alma, aquele que tinha tudo para nos destruir, mas fez de tudo por nos amar, para nos redimir, para nos dar da sua terra, para nos dar da sua presença, para nos levar para a sua glória, para nos levar ao amor, para nos arrancar do império das trevas e para nos levar no reino do seu Filho amado, o Senhor da nossa salvação, o Deus que se revela a nós e que se achega a nós e que nos chama a nos achegarmos a Ele com todo o nosso coração, o Senhor Jesus, o único, santo, verdadeiro. Que o nosso coração, que a nossa mente seja tomada por Jesus, que a gente diga nessa noite, somos teus, o meu coração, a minha mente é consagrada a Ti, eu quero pensar em Ti, Jesus, quando acordo, eu quero pensar em Ti, meu Senhor, quando eu me alimento, eu quero pensar em Ti quando estou com a minha família, eu quero pensar em Ti,